Salve, nação gremista! Como é que vocês estão? Gurizada, não tá fácil a situação nossa, né? Infelizmente. Até porque nosso técnico disse que usaria base, que teria base do Grêmio, né? Colocaria base pra jogar, daria mais oportunidade pra gurizada. Infelizmente, compramos a ideia, achávamos que ia dar certo, que uma nova metodologia seria bacana, né? Um novo método de jogo, né? É, que o Grêmio iria vir forte para 2021, que nós teríamos grandes expectativas com o clube, né? Com o time, né? Uma folha de 12 milhões, né? Ser insuficiente para não conseguir ganhar no Ceará, no Atlético Paranaense, do Sport. Desculpa. A folha do Atlético Paranaense é 4 milhões de reais, a do Sport é 2,2 milhões e a do Ceará 3 milhões. Então, cara, fica complicado a gente conseguir achar uma resposta para o que está acontecendo. Né? O Grêmio de 9 pontos disputados não tem nenhum ponto. Né? O Grêmio tem um começo de campeonato horrível, né? Deprimente, uma equipe que vinha dando resultado, né? Claro, a gente enfrentou equipes, né, inferiores, mas o Grêmio estava jogando. Então a gente sabe que antigamente o Grêmio com o time, quando enfrentava times, né, pequenos, entre aspas, o Grêmio se complicava. Agora o Grêmio conseguia vencer. Então conseguiu se classificar em primeiro na chave de grupos da Sul-Americana, conseguiu, né, se classificar para as oitavas de final na Copa do Brasil e conseguiu o título do Gauchão. Beleza, até aí estava tão bom. Mas depois o time, o, o, o técnico conseguiu fazer tudo aquilo que estava em evolução, evoluir tudo aquilo que estava sendo feito. Por quê? Porque no Campeonato Brasileiro não pode dar mais oportunidades para a gurizada? Por que a gurizada não pode jogar? O que eles fizeram? Né? O Darlan desaprendeu a jogar, o Fernando Henrique não sabe jogar, o Bob sim entra, mas ele não pode ser titular. É engraçado o Gui Azevedo, porque a insistência no Luiz Fernando, se tem o Gui Azevedo, tem o Léo Pereira. O Luiz Fernando não é nem do Grêmio, ele é emprestado pelo Botafogo. O Paulo Vitor, por que o Paulo Vitor sendo titular? Eles não se escalam sozinhos, né? A gente sabe disso. E, cara, a gente tem no banco o Wanderson, baita de um jogador. O Rafinha só fica trovando, conversando, brigando, xingando, né? E não coloca um cara. Por quê? O Guilherme Guedes, baita jogador. Por que não bota o Guilherme Guedes jogar bola? E é isso, né, gurizada? O Grêmio não tem profundidade, o Grêmio não tem criação, o Grêmio não consegue sair daquele caos que tá sendo. O time tá desorganizado. O Pedro Jeromel e o Walter Kahneman tem que se desdobrar para poder fazer a marcação, porque o Cortez e o Rafinha não conseguem suprir, né, as necessidades defensivas do Grêmio. O Cortez, a única coisa que ele tinha boa era defensiva, né, jogadas de defesa, nem isso ele consegue mais, não consegue dar esse suporte para a zaga. O Rafinha, que nem eu falei, só quer discutir, só quer brigar. Nada contra o Rafinha, o cara é um baita de um multicampeão, tudo, um bom jogador, mas o Wanderson é um guri quieto, calado, mas quando entra em campo o cara resolve, dá conta do recado. E outra, o Wanderson tem um bom cruzamento e um bom chute, assim como o Guilherme Guedes. O Guilherme Guedes tem baita de um cruzamento certinho, perfeito, faz o arco certinho para que os atacantes consigam, os meio-campos consigam chegar na área e cabecear. E o Luiz Fernando, baita de um cara, né? 1,82 m, ele é maior que o Darlan e o Matheus Henrique, então ele tem uma visão de jogo muito melhor. Assim como o Bob, sim, também. Um cara alto, um cara que tem velocidade, um cara que tem um bom passe de profundidade, um cara que consegue quebrar linhas. O Luiz Fernando. O Luiz Fernando, não, desculpa. O Fernando Henrique e o Bob, sim, tem um bom passe, um bom chute, né? Ele consegue dominar, avançar, ter toque de bola. Então o Grêmio teria muito mais segurança no meio de campo com o Thiago Santos, pode ser o Fernando Henrique ou o Bob sim, né? E bota um Pedro Lucas, que é um cara canhoto que o Grêmio não tem. Um guri bom, velocidade, ele tá ganhando corpo, ele tá ganhando, né, mais forma física, então ele tá ficando mais forte para fazer embates corpo a corpo, né? No jogo de corpo ele consegue segurar mais. Então, eu não sei se é o caso, mas dá para colocar eles para jogar, né? Então, situações
mínimas que pode fazer o time evoluir, né? Então o Grêmio tem um jogo quinta-feira, né, contra o time do Santos na Arena, né? Esperamos uma melhora da equipe, esperamos que o Grêmio volte a apresentar um futebol apresentável, né? O Grêmio consiga levar perigo ao gol adversário. O Grêmio não está finalizando, né, de média e longa distância. Então esses pequenos detalhes sejam corrigidos para que o time do Grêmio volte, né, a apresentar um futebol legal, bacana e vença, que é o mais importante. A gente sabe que o Grêmio precisa vencer. Estamos complicado, e não pode piorar nessa situação, pelo amor de Deus, né? Então, um time legal pro Grêmio, na minha cabeça, já que não tem o Breno, Adriel, Gabriel Chapecó, Wanderson, o Jeromel, o Walter Kahneman, aí o Guilherme Guedes. No meio campo pode colocar até mesmo o Darlan com o Fernando Henrique e o Thiago Santos, né? Nas laterais, fazendo os nossos pontas. Eu já colocaria o Douglas Costa com o Ferreira, por mais que o Douglas Costa seja, né, um pouquinho gordinho, como estou falando, mesmo assim ele joga muito mais que os caras que estão no campo, né? Então colocaria eles, e no ataque, se o Diego Souza não apresentar uma melhora, colocaria o Ricardinho. Então teria um trio de ataque muito móvel, veloz, com qualidade, né? Com Douglas Costa, com Ferreira e o Ricardinho. Então, cara, até mesmo o Jonathan Robert fazendo a função do Luiz Fernando, que não consegue ser insuficiente, né? Então, pequenos ajustes que vão fazer a equipe do Grêmio apresentar um futebol melhor, né? Então esperamos que o Thiago Nunes ajeite a equipe, faça com que a equipe volte a jogar, né? E sem mencionar o fato dele ser um colorado, né? Infelizmente, deixar um cara desses no cargo, né? Um cara que debocha da torcida, um cara que debocha dos repórteres, é inaceitável. Então esperamos uma melhora, esperamos que o Grêmio volte a representar um futebol legal e que possamos vencer, que é o mais importante hoje, agora é vencer, né? Eu acho que o Grêmio não precisa de jogadores experientes que não dão recado, que não dão conta do recado. Às vezes botar uma gorizada que tem identificação, que está buscando o jogo, que está buscando, né, botar um nome na história do Grêmio é muito mais importante que veteranos que não acrescentem nada, né? E um goleiro pífio, um goleiro, né, ruim, que já vem de bons tempos tomando frango, fazendo jogadas, né, erradas, né? Não tem antecipação, não tem reflexo, não tem nada. Então, cara, apostar na base que é o mais importante. Tamo junto, gurizada. Deixa o like, comenta alguma coisa. Um excelente domingão para todo mundo e é o Grêmio.